começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje eu tenho o prazer de anunciar essas duas pessoas que, olha, elas foram amigas de faculdade. Sim. São formadas, além de ser formadas, têm opiniões fortíssimas e eu espero que elas usam hoje alguns comentários aqui, vamos ver. Estou com a Bruna, a doutora Bruna, e também posso dizer que a doutora Emily Pereira, né? Aliás, vocês têm muitas coisas, além da formação, trabalham em áreas diferentes, mas tudo ao mesmo tempo, né? Sim, tudo ao mesmo tempo. Vamos começar com a Bruna. Então, a gente se conhece há bastante tempo, desde o primeiro dia de faculdade, né? A gente passou pelo trote juntas, né? Que fizeram a gente errar de sala. Então, ali a gente se conheceu. Um trote light. É, bem light, no início, né? Bem light, depois a gente perdurou pela faculdade, né, a formatura, e depois nos reencontramos após um tempo com essa questão realmente da ideia. A gente tem as mesmas ideias referente à parte política, principalmente. Sim. E a maneira de ver, né, várias situações, uma maneira de pensar, como mudar. Então a gente se reencontrou com o propósito de fazer a diferença de alguma forma. E desde lá a gente tá assim, tipo, cada um tem muita coisa para fazer, então a gente, para tomar um café, é duríssimo. Sim. Duríssimo. Tipo, vamos marcar, aquele tipo, assim. Mas quando a gente se encontra, que dá pra se ver assim, não é aquela coisa de parece que se viu ontem, sabe? Daí a gente dá aquela continuidade e é isso, assim, tipo, a gente tá levando esse propósito dessa questão de visão, a gente tá querendo levar mais a fundo. Legal. No nosso dia a dia, mesmo com as carreiras, né, a parte, eu sou advogada, família e previdenciário, e ela, né, policial. A gente ainda tem aquela questão do meio, ali que a gente se encontra e consegue discutir e principalmente unir toda a nossa experiência, né, que eu acho que a nossa vida é questão de experiência, né? Sim, cada um, é a troca, né? Isso, cada um tem a sua experiência e a gente, para evoluir, a gente tem que fazer essa troca. Eu não tenho a experiência dela, né? Ela também não tem a minha, mas essa troca, a gente chega num momento assim que a gente tá evoluindo a cada dia e isso é gratificante, né, pra mim. E você? É isso aí. Obrigada pelo convite, né, Rafa? Uma oportunidade de tomar um café com a amiga, né? Com amigos, na verdade. Unir, né? É um prazer estar aqui com vocês. E como a Bruna já falou, nós nos conhecemos no primeiro dia da faculdade, éramos as mais novas da turma, né? A gente entrou na faculdade com 17, a gente fez uma matrícula com 16, entrou com 17 anos. Então, eu lembro que me marcou, assim, as mais novas e a gente passou a faculdade todas juntas. E aí, depois de um tempo, eu advoguei também. E depois você advogou, eu ia perguntar isso. Eu advoguei durante 3 anos. 3 anos antes de entrar na polícia. Na verdade, eu saí da faculdade e já comecei a advogar já. Uhum. E aí, advoguei também na área da família, também área trabalhista também advoguei. E aí, depois entrei na Polícia Militar. E aí, depois de um tempo, eu acabei encontrando a Bruna de novo. E eu acredito em propósito, né? Tudo tem um propósito na vida, a gente não encontra as pessoas, nada acontece por acaso, tudo tem uma missão. E eu acredito que esse reencontro foi um propósito de uma missão de vida aí bem grande que vai se concretizar. E na área da comunicação também, né? Depois você foi entrando na área de comunicação e a Bruna foi puxando um pouco o lado também político que ela gosta. Vocês duas gostam, né, desse cenário, né? É muito bom, eu sou suspeita a falar. Né? Eu gosto da comunicação e aí quando a gente se encontrou, a Bruna falou assim, eu gosto dos bastidores. Eu falei assim, então fechou, né, Bruna? Então fechou. É isso. Mas quando começou assim bom, primeiro eu vou começar a pergunta para Emily em relação à polícia, tá? Quando que começou assim, por que você optou em ir para a polícia? E depois a pergunta para a Bruna. Você se especializou nessa área, você não quis sair, não quis fazer outra coisa? Sim. Desculpa. Eu entrei na faculdade já com a ideia de advogar, né? Desde o começo. Eu pensei, não, eu vou advogar, eu quero advogar. E realmente realizei o sonho de ser advogada, me realizei como advogada, acho que tive sucesso no pouco tempo que eu tive, até porque a gente se formou muito novinha, então não sei se tu passou por isso, Bruna, mas chegar no fórum e as pessoas achavam que a gente era estagiária, né? Tipo,
Você veio pegar, na época, o processo físico ainda, 22 né? anos. Você veio buscar o processo, como, né? Cadê o advogado? Não, eu sou advogada, eu vim buscar o processo, né? Então, a gente passou por isso no começo, mas me realizei como advogada. E a questão da polícia nunca foi um sonho de criança, sabe? As pessoas às vezes pensam, Emily, vai ser polícia. Não foi algo que aconteceu na minha vida. Eu acabei me relacionando, era casada na época com um policial, conhecendo um pouco mais a profissão. E aí resolvi estudar para concurso policial, né? E aí acabei entrando na Polícia Militar de Santa Catarina. Legal. E você nunca teve a vontade de ser policial? Não. Delegada? Não, também não. Porque quem estuda, tipo, direito sempre tem, né? Eu não sei. No primeiro Convive assim, dia. as pessoas só... eu não. No primeiro dia de aula é a primeira pergunta que eles fazem, né? Tipo, qual que é o teu objetivo com o curso e o que você pretende ser? E é engraçado, porque isso devia ser gravado. Eu lembro que eu falei. Eu era advogada, mas tinha muita gente. Eu lembro algumas que queriam ser juízas. Tinha, não lembro se alguém falou delegada. Tinha, sim. Tinha duas amigas nossas que falaram. Então, eu sempre quis ser advogada, inicialmente, até não nessa questão assim de fugir do concurso público, porque essa seria a minha opção também, se caso, né, a advocacia, porque é uma surpresa, né, a advocacia, ela tem aquelas surpresas de você chegar e realmente se deparar que não é aquilo que você quer, principalmente se você é autônomo. Assim, né, tem dois tipos de advocacia, uma que você entra, né, no escritório, né, associado, e uma quando tu é autônomo. Quando tu é autônomo, tem que essa questão da Emily... leão cada dia. Essa questão da Emily falar, assim, sobre a idade, tu chegar... Eu saí da faculdade e abri o meu escritório. Então, tu chegar, abrir a porta e se ver com uma pessoa de 22 anos, principalmente na minha área, que é a previdenciária, aqueles senhorzinhos, assim, olhavam assim... Mas tu que é advogada? Bem assim. Mas tu é advogada? Quantos anos tu tem? Daí eu falava 22 anos, 23, ou, né? Tipo, mas é 23 anos, mas eles ficavam meio, sabe? É um desafio, né? Eles, tipo, não falavam, né? Tipo, por claro, educação em si, mas eles ficavam meio assim. A minha sorte era que o meu sócio, na época era o meu esposo, que era o Wagner, ele tinha a minha idade, porém ele parecia bem mais velho. Então eu acabava sendo aquela questão assim, tipo, mas o sócio dela é mais, né, é mais velho. Ou passa mais segurança, né? Então ele fechava a maioria dos contratos, que era que eu fazia, que era a minha especialidade, ou ele tinha como a gente fala, né, a questão de... muito de presença e o primeiro olhar, né? Então, assim, quando você passa aquela questão agora que está sendo bem debatida referente à roupa, vestuário, a forma de agir, a forma de portar, na advocacia isso faz bastante sentido, porque dependendo da tua forma, tua postura, a tua idade e a tua... que às vezes a gente, por exemplo, no nosso curso tinha pessoas que estavam lá fazendo a faculdade com mais de 40 anos. Sim. Então, assim, hoje eu tenho 34 anos, 33 anos, né? 34 anos. Dá uma segurada com essa final do ano. Eu tenho 33 anos e tenho 10 anos de experiência de advocacia. E tem gente com 40 que tem 2 anos de experiência. Então, isso não significa nada. Mas, infelizmente, é aquela questão de primeiro impacto, assim, que a gente tem que trabalhar isso. Contar a história também, né? Eu acho que é muito isso. Porque hoje a internet também, cara, imagina. Quantos hoje, da sua profissão, hoje estão no online e eu nunca abri um escritório ou estão falando de coisas, porque você tem a teoria e tem a prática, né? Que é muito importante também se conhecer e saber. Sim. Então... e foi desafiador, essa parte inicial, assim, né, de abrir o escritório e contar com aquilo, assim, tipo, né, toda aquela parte de sem experiência, né, mas foi bem evolutivo, assim, foi ter uma experiência bem gratificante e o previdenciário me abriu muitas portas. Concurso, tu não quis fazer nada? Não, por causa que o concurso, eu acreditava muito na advocacia autônoma, e eu sabia que o concurso poderia vir após isso. Agora, ir para uma advocacia autônoma após o concurso é bem mais difícil.
tu abrir mão da parte de Da estabilidade, né? de toda a estabilidade de um concurso público para Sim. entrar na advocacia, conheço muitos que fizeram, muitos, procurador principalmente, procurador federal, que saiu lá do INSS, né, que é a parte de procuradoria federal, e foi advogar previdenciário após. Mas isso é porque a pessoa já tinha muita estabilidade, vamos dizer, na questão Pra arriscar, né? de estrutura, né, de advocacia. Mas é bem difícil. Então, eu preferi ir pelo primeiro passo, que era o mais fácil, que é você ir para advocacia autônoma e após tentar o concurso público. Porque o inverso, eu saberia que eu poderia estar amarrado e mesmo que seria um propósito, um anseio meu, eu ainda teria aquela questão da estabilidade me segurando de alguma forma. Então, eu preferi primeiro optar por isso. E previdenciário, assim, eu comecei o meu ensino médio dentro da Previdência Social como estagiária. Depois eu fui terceirizada lá dentro. Depois eu voltei como estagiária de nível superior. E daí foram mais 5 anos lá dentro do INSS, então eu não teria como sair de lá da faculdade sem ter essa experiência com a advocacia previdenciária, porque eu trabalhei muito tempo lá dentro e aquilo me gerou algo assim, tipo de... que é uma autarquia que naquela época funcionava, e eu achava que não funcionava. Agora eu vejo que piorou um pouquinho só. Mas é um pouquinho só, mas eu tenho fé que tá numa questão que vai melhorar, principalmente nessa questão digital. Acho que eles vão adaptar ali. A gente Estão começando a adaptar. Estão começando a muito adaptar. Sim. E, Emily, essa sua visão quando você entrou na faculdade mudou também totalmente, né? Tá, mas agora você está acostumada com o sistema, digamos assim. Então, aquela visão que você tinha... Eu falo isso porque o jornalismo é a mesma coisa. Eu fiz jornalismo, eu vou mudar o mundo, e é isso aqui que você faz, e quando você chega... Você descobre que o sistema realmente não é tão simples, né? Ele é um pouco mais complexo e você não consegue passar toda a tua ideologia, o que você imaginou. Sim, não, a faculdade, quando eu entrei, até a primeira pergunta que eles fizeram pra gente, que a gente pensava ser, eu falava que queria ser advogada empresarial, e realmente advoguei pra empresas durante um bom tempo, né? Advogar é fascinante, assim, é muito legal. Eu também advogava por conta, então tu tem uma certa liberdade de escrever conforme tu pensa, né? E ir pela linha que tu defende. Mas assim, a questão, quando você entra na máquina mesmo, que aí você vê o outro lado, vê as coisas acontecendo, assim, eu não imaginava que a polícia seria assim, né? Não imaginava como as coisas acontecem de fato. É um desafio muito grande, assim, que ninguém sabe o que é. A gente imagina, né? A gente olha assim, imagina como deve ser policial, imagina como deve ser estar lá, né? Como deve ser uma ocorrência, como se posiciona, mas a gente não faz, assim, nenhum 10% da noção do que de fato é estar lá, sabe? Prestando aquele serviço. E tudo que tem junto ali, relacionado, tudo que envolve o serviço. É muito mais amplo, muito mais profundo, muita coisa envolvida que a gente não faz nem ideia, né? Porque aí no seu trabalho são vários fatores. E eu acho que você tem que pensar muito rápido. Existem os protocolos, né, que dentro da polícia e tudo mais, mas assim, cada caso é um caso, a emoção ali na hora, exatamente, né? A gente vai entrar daqui a pouco nos assuntos um pouco mais delicados, né? Mas assim, é que deve ser difícil. Porque você entra com uma visão, sei lá, você é policial para proteger, para salvar isso, e depois envolve muitas coisas, aí você tem que trabalhar político, lado político. A questão que eu vejo assim, as pessoas, eu acho que a pessoa que vai para a área do direito tem essa sensação, esse sentimento de justiça, de querer fazer justiça, de querer que a justiça aconteça. E aí quando você entra na polícia, você pensa, não, agora vai dar certo. agora a justiça vai ser feita. Sangue no olho. Agora a justiça vai ser feita. Tira a venda da justiça e a gente chegou. Mas aí quando você começa a ver que não é bem assim, e que qualquer coisa que você fizer para fazer valer essa justiça você vai responder. E você, de uma pessoa que tá ali para fazer valer a lei, pode passar para bandido, pode passar para ser o preso,
você pode responder por aquilo. Quando você começa a perceber isso e que a sociedade não vai ter dó nenhuma Não. em te bater, nenhuma, ela vai te bater. A hora que. Porque assim, sabe, Rafa, eu sou especialista em segurança pública, né? Além da parte prática, eu também fiz minha especialização nessa área. E a gente vê muitos especialistas em segurança pública falando, analisando, mas eu digo, gente, é muito fácil eu analisar uma ocorrência, analisar um caso, dando replay, dando zoom, aumentando. Né? Não, volta, mas olha de novo e dá mais uma analisada. E não, vai agora no lento, câmera lenta. O policial teve 2, 3 segundos para decidir. Sim. E aí o especialista em segurança pública quer dizer que o cara não deveria agir assim. Vá você decidir em 2, 3 segundos para ver o que você vai fazer. É por isso que é muito difícil. O VAR, o seu juiz, o VAR. Essa eu não sei se você gosta de futebol. Essa aqui a Emily gosta. Eu amo. Mas o VAR é isso, né? Porque vê pelos ângulos. E só que na hora é complicado, é muito complexo. Então tem que ter um preparo realmente, não só político, mas psicológico. Aí tem a parte física. Cara, é um desafio, é muita loucura ser policial. Eu acredito, eu olho assim de fora, ainda mais agora, depois conhecendo, eu acho que todo leigo, né, quando começa a ver a figura do policial, tem aquela sensação de aquela figura que vai salvar, que é intocável, que pode fazer tudo, e depois que você começa a ver qual é o jogo real, né, muda tudo. É complicado. Exatamente. E nos casos de vocês hoje, vocês falaram que conversam às vezes, trocam uma ideia, trocam experiências. O que tá ficando mais, digamos, pior na sociedade? O que tá piorando, assim, que vocês só... Meu Deus, tá piorando. Casos. Posso estar equivocada, mas eu acho que a questão familiar está se perdendo, né? Sim. As relações familiares estão se corrompendo e estão se perdendo, né? Por um lado é bom, por outro é preocupante, né? No caso da sua profissão. Na verdade, eu e a Emily, a gente às vezes discute a questão do autoconhecimento, né? Que é a pessoa se conhecer primeiro, né? Saber o que lhe dói, para depois ela correr atrás do outro. É aquela questão do avião. Primeiro coloca a máscara em você, depois tu queira salvar as outras pessoas. Isso serve pra polícia também. Não adianta tu querer, né, colocar a máscara no outro e ficar sem. Então, assim, e isso vem para esse âmbito familiar também. Tipo, hoje a gente vê muitas no meio de um... Porque, assim, o sistema familiar... Tu tem que ver quando ele é consumido, ou seja, quando ele gera um filho, principalmente, ele é um sistema. Se tu divorciou, continua sendo sistema. Aquilo vai perdurar pro resto da vida. Então, assim, não adianta tu querer achar que a dissolução do teu casamento, ou a separação, o divórcio do teu casamento vai dissolver o sistema familiar que existe ali. Não. Aquilo ali tem que ser alimentado. E aquilo ali só vai ser alimentado com o autoconhecimento. Você pegar e não colocar o dedo na cara do outro. Gritaria. Principalmente porque, e isso é a questão também que chega a nós, assim, que a gente conversa, é o argumento. Tá? Isso tem muito no direito, na advocacia. Quando você entra numa audiência, ninguém te ouve. Eu posso ir lá, olha, com 4 folhas de tese e pegar e falar por A mais B o que eu quero. A pessoa do outro lado, ela não vai ouvir nada. Por quê? Porque enquanto eu tô mexendo aqui a minha boca, você tá pensando como você vai me contra-atacar. Entendeu? Você não vai ouvir, tipo, silenciar a tua mente e me ouvir e ver se o que eu tô falando realmente faz sentido. Entendeu? Porque o que você tá colocando na tua mente nesse momento, ela tá ali... um turbilhão falando, não, o que eu vou falar agora quando ela ficar quieta pra ela, né? Qual que vai ser a minha defesa? E isso, claro que quando a gente tá numa audiência, tá um contra o outro, e ali isso, pra isso que serve. A gente tá acostumado com isso, apesar de hoje estar querendo mudar no sentido de mediação, principalmente na questão familiar. Mas, se tu traz essa ideia para dentro de um lar ou numa concepção de família, isso não funciona. Principalmente quando tem uma criança no meio. Sim. Entendeu? Ou quando tem... Então, assim, tem a criança ali, o menor, e temos 2 egos discutindo, né?
O ego pai e o ego mãe, né? Ou pais, enfim, né? Então, ali vai ter 2 egos. No meio dessa imensidão de ego, a criança se apaga. Um pouco. Então, assim, tipo, o que tu fez? O que tu fez com ele? Porque ele tá meio estranho, o filho. Por que tu tá fazendo? Tu trouxe outra pessoa pra tua casa e não me falou, e não sei o quê, e vai fazer mal pra ele. Então, sabe, assim, essa questão, e daí nisso que tu entra, eu sou divorciada, quando eu me divorciei, meu filho tinha 10 meses, eu tenho um convívio e eu me aprofundei muito mais por essa questão de experiência, né, que eu tinha falado antes. Eu acho que a vida é uma questão de experiência, e quando você pode trazer para o teu cliente ou trazer para o teu trabalho uma experiência do qual tu viveu e tu se aprofundou de uma certa forma e isso deu certo na tua vida, é muito maior, é muito mais forte, muito mais gratificante, né? E essa minha experiência nesse sentido, e a Emily teve quase bem parecido, e a gente discute referente a isso, que é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente olhar para o filho, né? E olhar para o teu ex, né? Pro pai do teu filho, num sentimento que o teu filho é 50% dele. Por que eu não vou amar o meu filho por inteiro? Por que eu tenho que odiar 50% do meu filho e fazer, e além disso, além de eu odiar esse 50%, eu fazer ele odiar? Sim. Ele mesmo, entendeu? Por que eu vou ter que fazer isso? Não, então, assim, que amor é esse de mãe? Né? Qual é o amor que eu vou passar pro meu filho, obrigando ele, de certa forma, através dos meus pensamentos ou dos meus comentários, que ele se odeie? Por que eu vou falar, o meu filho faz uma coisa que tá errada, parece teu pai. Sabe, assim, quando ele faz alguma coisa certa, tudo ok. Agora, fez uma coisa errada, olha só. É o outro 50%, né? É, igualzinho fulano. Não faz isso. Entendeu? Ele precisa se amar por completo. Isso vai fazer ele um adulto mais seguro, vai fazer ele um adulto com personalidade, vai fazer ele um adulto, você tá criando a responsabilidade de você criar uma criança para um adulto consciente, um adulto desperto, é muita responsabilidade. E isso a gente não vê. Assim, dos meus clientes, a maioria me liga. A mãe me liga e fala assim, olha, eu posso deixar ele ver o meu filho? Porque a gente ainda não acertou a pensão. Tipo, como assim, ver o teu filho? Tipo, é o pai. Entendeu? Qual é a parte? Tipo, eu posso... Deve. Isso não é um direito dele, da criança. Não tem nada... Então, assim, e tu vê que isso não tá... essa questão de que eu falo, as pessoas elas têm que ser conscientes nisso. Elas têm que ser conscientes do o que elas estão fazendo. Porque se elas se abrirem, elas vão saber que o que elas estão odiando é alguma coisa delas mesmo. Assim, é o relacionamento dela que não deu certo com o pai, não tem nada a ver com a criança. Então, é isso que falta, assim. E isso vem para outras questões, né, que a gente estava discutindo Agressões. No sábado, que teve a caminhada que a gente participou da laranja. Da violência, né, sexual infantil, e entrava bem nesse mérito do conhecimento. Né? Tu conhecer o teu filho e você ter uma comunicação saudável com outra pessoa que cria o teu filho junto com você, porque a maioria das guardas são compartilhadas. Então, você ter esse convívio, essa comunicação direta com a outra parte que também cria, né? Também dá toda ali a influência, e você perceber a criança, porque a pedofilia, a criança mostra. Ela muda, né, totalmente, a gente já ouviu, ela muda totalmente a concepção. Mas é uma questão de ficar cego também, não deixa a pessoa que tá num relacionamento, separou, aí já tá com aquela dor. Aí alguém vem, conta uma historinha, né, eu falo assim, tu conta uma história porque eu tô falando do lado feminino, mas eu vejo muito o lado masculino também, se separou, ele tem que provar alguma coisa rápido. Né? Pode ver, separou da mulher, ele tem que provar alguma coisa. Aí pega uma outra pessoa, e aí vão acumulando os problemas, que aí
vai descarregar na criança. O que eu percebo, assim, que caso de polícia, né, pessoa que vai parar numa ocorrência, pessoa que foi presa, é quase unânime, há uma família destruída por trás. Há uma base destruída, não teve base, não teve lar. E eu não digo lar, quando eu digo lar, eu não digo pai, mãe, tudo bonitinho, né? Não, porque eu e a Bruna somos a prova disso, que nós temos relações, né? Nos separamos e os nossos filhos estão crescendo muito bem, graças a Deus, né? E a criação que estamos dando. Mas mesmo com os pais separados, ter essa relação. E aí a gente percebe na sociedade que esse cara que está sendo preso hoje, a mulher que está sendo presa, ela é produto de uma família destruída. Exato. Ela é produto dessas relações que não tiveram cuidado com a criação, com o desenvolvimento daquela criança. E aí, quando você para ouvir essas histórias, geralmente quando a gente está levando o preso para a delegacia, que está entregando o preso, aí tem aquele momento, às vezes, dependendo da situação, você começa a escutar os relatos e realmente começa a se comprovar tudo aquilo que a gente já sabe, né? Pai às vezes batia na mãe, pai drogado, mãe drogada, né? A mãe largou, a mãe abandonou, essas relações totalmente destruídas, e isso é um reflexo que a gente acaba tendo na sociedade. E vai passando, né, geração, e tá cada vez... Eu até falei, foi a pergunta que eu fiz em relação ao momento, né? Tem tanta coisa acontecendo, ou... Não está acontecendo, eu acho que está sendo mais divulgado, né? A gente tem mais acesso a essas coisas que acontecem cada dia, né? Sim, tu vê aí o caso Henrique, eu acho que estava lendo hoje, inclusive, sobre o caso Henrique, pode ser, agora já mudou totalmente a visão da morte, né? Do menino. Pode ser que o pai já teria um fetiche, então já teria aí pedofilia envolvido, do que a mãe aceitou. Então, assim, coisas que a gente não... Que meus pais, né, falam, nunca ouvi isso, né, você vai por esse lado também, mas tá acontecendo, e eu acho que essa informação, e aí eu tenho uma crítica em relação à informação na internet, né, que ela é muito divulgada, e principalmente para minha área, né, os jornalistas que estão usando essas informações como forma de sensacionalismo para ganhar likes e tudo mais, e não tendo nenhuma responsabilidade com o que é a divulgação, que está sendo divulgado pela internet, né, porque tem certos casos, cara, que não tem o que a gente falar, tem que se deixar para os órgãos, para as pessoas preparadas para trabalhar isso. Agora, o debate ele é muito importante para alertar também, fundamental. Então, acho que passar a mão na cabeça de quem fez, ou trazer para um lado, porque ele fez isso por conta da história que tem do passado, ele é um pouco delicado, porque aí você alimenta algo nas pessoas que estão assistindo, né? Vê o caso das crianças em Santa Catarina, lá da creche, né? Tu passa uma informação daquilo abertamente para a população, não é discutida o porquê que aconteceu. E se não foi, aconteceu, tá lá, o cara entrou com o machado, e aí a imprensa começa a bater nisso de uma forma totalmente desorganizada e não educa e alimenta outras pessoas que estão ali. Eu achei legal fazer isso. Então, não sei se a discussão ela é ampla, né? Para vocês entrarem nesse assunto, mas, cara, principalmente eu acho que o conhecimento, né? Você saber o que você quer, qual é a linha que você vai seguir. Aí também existe pessoas que vão falar sobre o lado espiritual e religioso, que eu acho que estão se perdendo, independente de religião ou não. Não estão sendo discutida o que estão se discutindo assim, placas e porque eu faço isso, porque interpretações, né? Eu escuto muito, a sociedade está doente, né? Mas as pessoas estão doentes. As pessoas, né? A sociedade é composta dessas pessoas doentes, e as pessoas precisam começar a se curar, se olhar para dentro de si, se conhecer, para depois começar a se relacionar com as outras pessoas, porque pessoas doentes ferem umas às outras, não tem como. E é aquela questão que a Emily falou ali, que trouxe a questão dos presos, né? A maioria ter a parte da família meio bagunçada, rompida, laço, mas a gente vê muito também vítimas, né? Nessa situação. Então, assim, principalmente na questão de mulheres, né? Que é a bandeira mais forte que a Emily traz, que são vítimas de violência, violência de moral, né, física, sexual, qualquer tipo de violência, ela também precisa ter esse olhar
Porque, muitas vezes, ela é repetitivamente vítima, né? E não é só de uma pessoa. Ela é vítima de um agressor, depois ela arranja outro agressor, ela também vai ser vítima É como do se outro. fosse um imã, né? É, puxando. daí ela fala, mas eu só arranjo curva de rio, né? Mas Aquela coisa, mas aquilo, né? agora tu tem que ver, quando tu começa a ter algo que é cíclico na tua vida, né? Que você tem que começar a se olhar. Né, em vez de ficar, tipo... O que eu estou contribuindo para que isso aconteça. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Muitas coisas, porque muitas dessas questões da vítima, ela tem que ser trabalhada dentro, porque é uma questão, assim, que ela não vê antes, né? Ela não tá preparada, porque as pessoas sempre dão sinal de início, né? Não chega dando uma na cara da pessoa, ela sempre vai estar dando sinal da violência. Então, se a pessoa está desperta, ou seja, se ela está no autoconhecimento e ela sabe o valor que ela tem, né? A questão, ela deixa um pouquinho de ver um pouquinho antes, ou não se permite, porque assim, às vezes a gente tem casos que a pessoa apanhou, porque o agressor, uma vez só. Bastou, tipo... Já, né? Realmente. Aquilo ali já... Qualquer sinal de gatilho já... Sim, já foi uma vez, a pessoa já denunciou na primeira vez e aquilo ali nunca mais acontece. Porque, né, foi uma questão. Mas agora a gente tem pessoas que realmente elas... que são essas pessoas que a gente tem que trazer para um conhecimento, que são pessoas que realmente elas estão naquilo e elas acreditam que aquilo é comum. Vocês acham que falta, então, políticas públicas mais relacionadas a isso? Para o debate? Eu acredito que a parte de autoconhecimento, essa questão de você tem que ser ensinado desde o início. Desde a adolescência, desde ali da primeira... criança. Por que tu vai lá na escola e tu fala pro menino, não pode bater na menina? Né? Tipo, vai lá, faz um teatro de fantoche falando que não pode bater na menina, porque a menina, né, é frágil, né? Às vezes falam isso, porque não tem que fazer isso. E a menina? Né? O que a gente fala para ela poder se defender? Né? Para ela poder já enxergar uma pessoa que não tá preparada e falar, não, isso não é normal. Tem que ser na escola já. Isso não é normal para ti. Então, a gente tava falando sobre isso também. Implantação que, assim, de algo, né? que assim, porque tem coisas que não é crime. Uma fala, né? Tu, às vezes, tem uma filha adolescente, uma pessoa chega, assim, um adulto, um amigo do pai, chega e fala alguma coisa pra ela, tipo, uma coisa que parece inocente. Só que a menina, se ela tiver uma boa estrutura, ela já sabe que aquilo foi inconveniente. E ela já vai falar, não tem que aceitar, isso aí não é normal. Entendeu? Isso não é. Então, eu já vou procurar as pessoas do meu ciclo de segurança, daí que é importante ter essa questão de ter toda a base estruturada, né? Saber quem são as pessoas para te auxiliar. E falar, não, isso tá certo? A pessoa fala, não tá certo. Pode ser que ele falou sem pensar, e na verdade, né, uma pessoa que faz isso sempre e nunca ligou, mas pra ti é diferente. Eu acho que durante toda a vida a gente tem que ter pessoas de referência. Sim. Você tem que ter algumas pessoas que são sua referência, que vão te dar um feedback, porque às vezes você entra num funil ali e não consegue enxergar coisas que qualquer outra pessoa ao seu lado tá vendo. Que é uma bolha, né? Mas no mundo que a gente vive tão competitivo, a gente não sabe em quem confiar. Sim. Né? Às vezes a pessoa que tá do teu lado sorrindo tá querendo te puxar o tapete. Sim. Então a gente tem que ter, eu acredito que as pessoas devem escolher, né, pessoas que são confiáveis para você ter como referência. Não, essa pessoa aqui eu vou ter como uma referência, eu vou pelo menos ouvir as considerações, porque ela pode estar vendo algo que eu não estou vendo. E o que a gente vê nas relações, na maioria das vezes, é que as pessoas não conseguem ver realmente algo que está muito nítido para quase todas as outras pessoas. Uhum. As pessoas estão, às vezes se colocam em relacionamentos doentios, né, carência e uma série de fatores que criam uma dependência naquele relacionamento e não vê meios de sair daquela situação. E aí às vezes acaba se sujeitando a ser vítima de violência doméstica, às vezes acaba sujeitando que os filhos sofram violência sexual, por exemplo. Então, sempre digo que a violência doméstica nunca é só a violência em si, ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Existem vários fatores ligados e relacionados, né? Fator psicológico, fator financeiro, fator familiar, muito mais amplo do que olhar só para aquela mulher e dizer assim, não, realmente aquela gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Sim. E essa questão estrutural, né? A gente fala muito sobre uma visão
mais fechada, né, do que seria o cenário ideal, mas a questão estrutural também, ele é um pouco, contribui bastante para que hoje aconteça tudo que está acontecendo, né, porque a gente não tem como base, é igual no empreendedorismo, você se fala muito, você vai ter que aprender sobre finanças, que você não aprende, né? Aí você também, para você empreender, você vai ter que ter o autoconhecimento, vai ter que começar a conhecer coisas que não consegue, saber se colocar em determinadas situações, descobrir que você tem que usar máscaras em várias situações para que essas máscaras você consiga entrar dentro de uma linha, né, editorial, vamos colocar assim, da sociedade, e você acaba às vezes se perdendo. Agora, vindo por esse lado mais família, mais relacionamento, homem, mulher e uma criança, né, envolvida, também tem isso de estrutural, porque uma pessoa que deixa lá uma mãe, né, vocês duas são digamos assim, estão dentro de um ponto que as duas têm filhos, são separadas, têm um bom relacionamento com as crianças, têm suas profissões, então assim, não é tão... Quem olha assim pensa, meu Deus, elas são heroínas, mas vocês buscaram porque vocês tinham uma direção. Agora minha pergunta é, e para quem não tem essa direção? Para quem não tem essa estrutura? Ou não busca a estrutura, não sabe como ter essa estrutura? Vamos buscar na escola, mas não tem isso. É estrutural, né? Não tem isso na escola. Você vai ter que buscar meios. E é esses meios que eu faço essas perguntas para vocês. Quais meios deveriam ser utilizados? Como alcançar essa pessoa? Como chegar naquela pessoa que sofreu uma ou duas vezes a agressão e você colocar na cabecinha dela, ou pelo menos dar uma guia que, existe outros caminhos. Porque aí ela vai voltar para casa e ela vai falar assim, eu não tenho outro caminho. Porque aí talvez eu vou ser julgada por A ou B e isso já influencia eles. Então eu acredito que, sei lá, algumas questões devem ser levadas a mais discussões. Hoje nós temos a internet, né? Seria, ideal até deixar aqui vocês duas falando sobre isso diariamente, sabe? Sim. Passando mais a experiência para vocês, porque ainda tem dúvidas. Será que eu devo fazer? Sabe, Rafa, essa questão, né? A gente olha às vezes para as mulheres, a Emily e a Bruna conseguem se relacionar com o pai dos filhos muito bem, com o ex tranquilamente, estão no mesmo ambiente, conversam. Quem vê pensa que, né? Vem de uma família muito estruturada e tudo lindo. E eu te digo que isso que eu fiz questão de fazer com meu filho, que não sou perfeita, longe disso, né? De relacionamentos perfeitos, né? Não é isso, mas eu sou um produto de que viveu o contrário, de pais que não sabiam separar isso, de relacionamentos que meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 8 anos de idade, e não foi nem um pouco amigável, não foi nem um pouco fácil. Não tô aqui nem culpando nenhum nem outro, muito pelo contrário, né? Sou grata a tudo que eles fizeram por mim, mas não foi uma relação tranquila, não foi uma formatura, vão estar os dois na formatura. Não estavam os dois na formatura. Vai ter um evento importante para mim, enquanto filha, será que dá para ter os dois no mesmo lugar? Não dá para ter os dois no mesmo lugar. Entende? Então, eu olhei para aquilo que eu sofri e falei, não, eu não quero que meu filho faça. E aí eu quis quebrar esse ciclo, para que ele não se repetisse novamente. E aí tu me pergunta o que pode ser feito, né? Eu acredito que o principal ponto é a educação. A educação é a principal porta de entrada para a pessoa mudar, para quebrar o ciclo, para fazer diferente. Então a minha mãe já evoluiu em relação aos meus avós, e eu sou uma versão evoluída dentro da família, e meu filho, se Deus quiser, vai ser uma versão ainda mais evoluída, e eu acredito que o principal fator é a educação. Esse é o principal ponto de diferença. E aí a gente tem outras portas também, que dentro da educação mesmo acaba se abrindo. O esporte, a cultura, o lazer. Por que essa criança não muda? Porque ela não vê perspectiva de nada. Sim. Ela não vê nada se abrir na frente dela. Mas a partir do momento que ela vê, poxa, eu tenho uma escolinha de futebol para ir. Eu tô fazendo parte de um time. Aí a família que ela não tinha em casa, ela começa a ver no time. A família que ela não tinha em casa, ela começa a ver num grupo de teatro. A família que ela não tinha em casa, ela começa a ver num grupo escolar. E o que a gente vê que a outra família, em compensação, que também vai abraçar essa criança, é a família do crime. Alguma família vai abraçar essa criança que não está sendo abraçada pela família.
E aí a gente tem que ter a sorte de que hajam famílias, escola, educação, né, cultura, esporte, que abrace essa criança para que quebre esse ciclo, que ela tome outro rumo. Se não tiver, aí tem a família do crime pronta aí para levar. Que é acolhedora, né, também, né? Com certeza. Sempre tem os dois lados. Tá, e em relação a casos, assim, vamos falar um pouco sobre esses casos. O que mais chocou vocês até agora? Assim, Eu vou te falar que, enquanto polícia, a gente tem até que tomar um pouco de cuidado, que a gente vai ficando meio frio, né? Se acaba criando uma certa resistência, mas todo caso que envolve criança, pra mim, ainda é muito difícil. Tudo que envolve criança é muito difícil de lidar, de aceitar, você questiona a humanidade, meu Deus do céu, apaga a luz e fecha tudo, encerra, porque em algum momento nós nos perdemos e não estamos nos encontrando, né? Vamos zerar o game e começar tudo de novo. É isso que às vezes eu penso quando eu vejo algumas situações. Mas eu acho que caso de violência sexual contra a criança é muito pesado. Teve um caso de feminicídio também que foi muito pesado. O cara matou a mulher, a mãe veio logo atrás, ele disparou contra ela também, e eu fui atender a ocorrência. A filha morta 2, 3 metros próxima da mãe, e a mãe ali disparo no peito, quase morrendo, suspirando e perguntando da filha. E eu, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E a filha 2 metros atrás ali, morta. Então são situações assim que realmente impactam a gente. Impactam. E aí faz questionar tudo, né? Sim. Tem essas questões, assim, tipo, na minha carreira previdenciária sempre tem, né, a questão, né, social envolvida, mas sempre a família, né, direito de família sempre é o que mais nos... não é que choca, mas ela mexe como uma estrutura, sabe? Internamente. e como separar isso, o profissional da pessoa? Isso que é a questão. Então, assim, por isso que eu avalio os casos mais difíceis, justamente os casos que a gente não consegue separar essa parte emocional do profissional. Eu não faço crime, né, não faço direito penal, né, até os penalistas sabem muito sobre isso, então eles têm que se vestir nisso porque eles são muito importantes, né, e eles são apedrejados a todo momento. Sim. Mas são fundamental nessa parte do direito. E na parte da minha advocacia, que é a parte de família, um caso assim que eu fiquei atordoada foi uma mãe que chegou, ela era mãe adotante, adotou 2 crianças, irmãos, né, tipo um de 5 e a menina já tinha um de 4, o menino tinha 4 e a menina tinha 6, se eu não me engano, e ela chegou na minha mesa e ela falou, eu preciso devolver eu preciso devolver essa menina, porque eu não aguento mais. E se tu não me ajudar agora, eu vou ir até o fórum e vou deixá-la lá. E eu falei, como assim, né? Tipo, eles são irmãos, tu adotou mais de 2 anos, né? Não era uma coisa recente, porque tem aquele período de estágio, né? De adaptação, já tinha sido passado todo esse tempo. E ela simplesmente queria devolver uma, né? E eu pensei 1000 vezes em não fazer, e eu não ia fazer realmente, porque eu falei que era um absurdo quando eu mudei o meu olhar, a partir do momento que eu comecei a ver qual que era a dinâmica que existia ali, né? A menina, ela é, igual a Emily estava falando sobre a questão da sociedade, né? Tipo, a gente é um ser humano, o ser humano é uma espécie social. A gente tem uma necessidade de pertencimento. Sim. Se a gente não se sente pertencente à nossa família de origem, à nossa mãe, nosso pai, a gente quer pertencer a alguma família, nem que seja a família do crime, mas a gente quer pertencer. A gente tem essa ânsia dentro da gente. Então, assim, quando a gente é abandonado de uma certa forma, a gente está num lar, a gente se sente não pertencente a nada. Só que essa menina, ela realmente, ela tocava o terror em casa, assim, né, na questão com a mãe adotante, porque ela tinha um pertencimento muito forte com a mãe de origem. E porque por ela ser mais velha. E ela gostava. E esse é o problema, porque assim, quando tu pergunta para uma criança, independentemente o que os pais fizeram com ela, você quer ir
com a titia para um lar ou você quer ficar com os teus pais? Ela vai falar, eu quero ficar com meus pais. Porque aquilo ali, muitas vezes, para ela é mais forte, a ligação. Sim, então, assim, quando ela é retirada da família, porque por N motivos, muitas vezes ela ainda tem esse vínculo forte com a família de origem. E ela tinha isso com a mãe dela. E a família adotante era totalmente o inverso. Tipo, ela gostava de brinco, ela gostava porque a mãe dela se arrumava e ela falava pra mim, porque minha mãe se arruma, ela não deixa eu colocar brinco, porque eles eram uma família adventista e tinha as regras próprias. E ela não conseguiu se adaptar com aquilo, ela se revoltava e ela ficava... E daí, no caminhar do processo, eu me convenci que a família adotante estava fazendo mal pra menina. Tava fazendo mal pra ela, porque ela não se... E ela não tinha nem vínculo com o irmão mais novo. Assim, ela não... Porque ela achava que o irmão mais novo era um traidor, porque gostava da família. E ela fazia questão de lembrar a todo momento quem era a mãe dela pro irmão. E a mãe ficava... Então, assim, foram sucessivos erros, né? A mãe que adota uma criança, ela tem que colocar na consciência dela que ela tá trazendo uma criança que tem uma bagagem. Tem uma família que deve ser honrada e respeitada, independentemente do que tem. Então, se a criança quer falar da família dela, deixa falar da família dela. E aquilo faz bem para ela, algo que traz conforto, né? Ela gosta de falar, é ela ali, né? Tipo, como eu falei, é 50% pai e mãe. Então, se ela tá falando da mãe, é ela tá defendendo, então é normal isso. E ela não podia fazer isso. E daí, as assistentes sociais, todo mundo se convenceu que ela não fazia parte. E começaram a fazer todos os laudos, falando que a melhor coisa para a menina seria realmente voltar para o lar. E achar uma família do qual respeitasse o modo que ela quer viver, né? E foi incrível, assim, porque no momento que eu comecei a fazer, eu tive que só conseguir fazer esse processo quando eu me convenci que eu estaria fazendo o melhor para a criança. Porque a partir na hora que ela chegou, eu falei, meu Deus, como que eu vou tirar essa criança do lar, separar do irmão, sabe? Tipo, eu tava falando, eu vou destruir a vida de uma menina. Quando a gente começou a mudar o olhar, eu comecei a ver que estava justamente acontecendo o contrário, que ela estava sendo prejudicada estando ali, e eu poderia dar uma outra visão, que daí eu comecei a trabalhar isso em mim mais facilmente, e isso começou a fluir, e quando foi confirmado pelas assistentes, pela psicóloga, por todo mundo ali, que realmente, por onde ela passava, ficava nítido que o lugar dela não era ali, daí eu fiquei mais tranquila. É o ângulo, né? Eu acho que pra tudo tem que ter um ângulo, né? Sim. Só que, nesse caso, né, obviamente, os profissionais ali já estão preparados para isso, né? No caso também da Emily, quando está atendendo uma ocorrência, vocês estão preparados para... Eu vou contar uma história que uma vez eu tava fazendo uma reportagem e o assunto era sobre, acho que ia ter um feriado, uma coisa assim. Eu tava na rodovia, então, Polícia Federal, e eu ia entrevistar. E ele ia dar entrevista para mim, o agente, assim, na pista, e veio um veículo, sabe? Muito rápido, assim. A mulher, ela entrou rompendo todas as barreiras, assim, e parou. E aí, tudo bem, nesse momento policial, ele parou a entrevista na hora e foi dar a ocorrência. Eu fui chegar próximo. E quando eu tava chegando próximo do carro, que eu queria saber o que tinha acontecido, na mesma hora ele gritou comigo, ele pediu... Cara, ele deu uns comandos assim que eu fiquei assustado. E eu não tinha entendido, né? Na hora, eu fiquei muito pé da vida, né? Eu falei, pô, que cara até agora tava aqui sorrindo, falando uma coisa e mudou da nada. E depois que passou ali, ele foi me explicar, cara, foi automático, existe um protocolo. Então, naquele momento ali, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Houve ali não sei se a mulher passou mal, se ela queria, sei lá, matar a gente, não sei. E aí eu tive que ter uma atitude diferente. Então, ao preparo. Eu sei que às vezes acontecem coisas e a gente tenta ajudar na inocência.
né? Tenta ajudar, principalmente quem não tá nesse meio, porque é o ângulo que a gente tá vendo. Então hoje a internet também faz isso, porque você vê algo e você quer comentar, você quer compartilhar, você quer fazer tudo aquilo, mas existe todo um protocolo, existe todo um estudo, tem que tomar cuidado para cada situação, né? Eu só fui aprender isso também na prática. Aconteceu também um caso com os meus irmãos, a mesma coisa, né? Foram vários erros de todos os envolvidos que fizeram com que o meu irmão fosse para a delegacia, fosse preso e tudo mais. Só que naquele momento ali, eu tava olhando com outro ângulo, porque eu não sabia qual era a informação que estava com a ocorrência para os policiais, qual era a informação da senhora que tinha sido sofrido o assalto. Mas eu parei ali naquele momento e falei, calma, eu tenho que olhar todos os ângulos, porque senão era só eu sair gritando ali, eu ir pra cima e ia me ferrar um pouco mais. Eu acho que é o momento de ver ângulos, tá? Sim. Então, nesse caso ou nos outros casos, e principalmente para vocês, sei lá, que não sei para quando vai chegar esse vídeo, né, para as pessoas, tomar cuidado com esse ângulo que você vê. Às vezes tem uma pessoa ali que tá precisando de ajuda e você não vê, você aponta o dedo, né? É aí que eu vou chegar na parte estrutural, que eu falo da coisa. Porque às vezes, porque o relacionamento, porque ela é assim mesmo, ou ela é difícil. Cara, se não consegue ajudar, leve ela para algum profissional, alguém que entenda, antes de você ser o psicólogo ou o juiz da situação. Né? Acho que porque essa questão são várias questões, mas eu acho que o ângulo, eu sempre coloco essa palavra, em que ângulo eu estou vendo, né? Como eu estou vendo a situação antes de eu tomar uma atitude. Sim. Perfeito. E as pessoas transbordam muito o que tem dentro de si, né? Quando vão pra internet, abrem a boca e falam umas asneiras e você fica olhando assim, meu Deus do céu, perdeu tempo só pra falar bobagem. Então olha assim, tá com tempo, hein? Mas a pessoa tá transbordando só o que tem dentro de si, não é sobre você, sabe? Não é só a pessoa que tá sendo tentando, né? Que estão tentando atingir. Eu percebo muito sobre isso, assim, nas redes sociais, principalmente. Ela tá transbordando só o que ela tem dentro dela. As coisas mal resolvidas, a frustração, a insegurança. E aí ela se vê atrás de uma telinha ali, ela se acha a superpoderosa, a pessoa superpoderosa pra falar o que ela quer, né? Mas é transbordando só o que tem dentro. E lembrando que não existe isso mais, né? Hoje já tem departamentos cibernéticos que já conseguem ver, então não é tão simples, vai lá fazer um fake e começar a falar besteira aí. Já existe todo um sistema totalmente diferenciado que você consegue identificar, então não é assim tão simples. Até a internet parece ser a terra de ninguém, mas não é. Exatamente. Não é. Tem que tomar... Bom, e temos que caminhar nesse sentido, de que não é terra de ninguém mesmo, não é essa historinha de cada um fala o que quer, que pensa. Até mesmo o stalker mesmo, stalkear hoje a mulher, né, ou a mulher stalkear o homem, isso daí não é legal, isso daí na verdade já é uma invasão. E existe já um departamento pesquisando em relação a isso. E uma lei, né? Bem né? Recente. Tem uma lei recente, exato. Não existia, né? Porque imagina só, cara, você não vai poder fazer... Porque tem pessoas que não vou postar uma foto agora, no momento, porque o ex ou tá vendo, né? E não é bem assim também. Não vamos ficar se fechando aí, vamos viver um pouco mais. Senão e essa lei, ela surgiu justamente porque a maioria, né, dos stalkers, ele tinha vínculo, né? Então, por exemplo, igual o ex, como você falou ali, o meu ex-namorado vai ficar olhando e tal. Então, para isso já tinha uma lei, né? Tinha a medida protetiva, né? Referente a Maria da Penha, entre outras medidas. Porém, existem stalkers que são anônimos. Pessoas que você não conhece, que você não tem nenhum tipo de vínculo e ficam te perseguindo. Para esse tipo de pessoas, não tinha lei. Chegava lá, ele falava, mas tu tem vínculo com a pessoa? Não, nunca vi ela na vida, mas ela vive indo onde eu estou indo, né? Vive olhando as minhas fotos, vive comentando, fazendo comentário. Eu bloqueio, ela vai lá, faz outro perfil e tá me assustando de uma certa forma. E daí, para esse caso específico, não tinha nenhuma medida. Daí foi, né, onde foi criada essa lei justamente para cobrir esses stalkers anônimos, né? Mais doido do que... Mas vocês acreditam que a gente tem uma cliente e ela tem uma loja, né?
E aí ela tava falando, cara, eu tô recebendo muitas mensagens de homens me chamando pra sair, porque eu fiz a foto do provador, né, de vitrine, e por algum motivo caiu, o robô levou pro homens ali pra ter acesso. E os caras, cara, vão lá e começam a fazer comentários na página, sabendo que é uma página da loja e tudo mais. Não tem limite. Cara, é muita doideira. Muita porque doideira. daí eles saem, né? Tipo, ficam com mais coragem, eu acho, né, na questão da parte de virtual, né? Não posso falar o que eu penso, não vou ser presa. Não, mas a Emily tem Não bastante posso- debates interessantes na rede social dela. Ela não quer perder o réu primário. Não quero gastar assim fácil. Não, mas eu acho o máximo quando tem essa. Eu amo polêmica, né? Eu gosto dessas polêmicas. Assim, vou lá, vejo os comentários da Emily. Pra quem não segue, ainda pode seguir as duas, vai aparecer aqui embaixo o Instagram tanto da Bruna como da Emily, pra você acompanhar ali o dia a dia delas, né? Que elas estão. Na verdade, tem que contribuir cada vez mais, né? Eu vou lançar aqui, cara, podcast das duas, trocando ideia toda semana, ó. Seria muito legal. Na verdade, eu sou uma usuária, assim, né? Adoro esse tipo de conteúdo, principalmente no conteúdo que fala sobre experiência, né? Pra evitar essa questão, né, que a Emily falou de pessoas falarem, né? Só o que, enfim, estão dentro delas, um monte de opinião vazia, porque isso e aquilo, falando de outras pessoas. Então, só que eu acho que a evolução tá justamente na questão que eu vivi, né? E que lição que eu tirei disso? E porque as outras pessoas podem estar vivendo isso também, né? Podem estar... Claro. E também pode chegar numa conclusão parecida. Ou não, ou todo o sofrimento pode ser evitado justamente por uma questão de ouvir uma pessoa que viveu aquilo. Então, a experiência mesmo de você contar histórias, né? E fazer pontuar o que isso significou na tua vida, eu acho que essa é a questão de conteúdo que tem que estar ali sempre nos nossos favoritos para a gente poder crescer, né, e ajudar o outro e eu acho que isso, porque assim, quando a gente acumula muita coisa, tipo, eu sou muito rato de livro, assim, e livros de diferente situações, ler, não é direito, né? Só direito, tipo, né? Vou para aquela questão da constelação, que tu já sabe que eu trabalho, vou na questão do hindu, daí já vou para a questão, né, de mais de meditação, daí volto para um cristianismo, né? Então, assim, e tudo quando tu vê, e isso é muito bom, porque tudo, se tu juntar, falam da mesma coisa, mas a cada um ao seu modo. Cada um a sua experiência. E você saber também ver qual o ângulo de cada, né? Sim. Por exemplo, e saber respeitar. É que quando você entra nesse mundo, é um caminho assim sem fim, né? Você vai lendo, não tem como. Eu ouvia os meus professores falar sobre isso, eu não era um cara de leitura, né? Eu comecei a ler mais depois dos 25 anos, assim. Antigamente, os caras falavam, porque você tem que ter uma visão, você tem que ter... E realmente você tem que ter. Você não é a questão, você não precisa aceitar tudo que as pessoas falam, mas pelo menos você tem que ter um embasamento. Pra você ter uma ideia, né, pra você colocar em prática, você tem que ter um embasamento. Porque não tem de onde se surgiu a tua ideia. Ah, não, eu vi isso. Tá, mas você viu isso como embasado no quê? Eu sempre falo isso, eu sou o chato que fala assim, ó. Tá, mas você tá falando isso embasado no quê? No que você numa numa experiência de alguém? Não, porque eu penso assim, tá, então não serve. Porque você não tem embasamento, né? Você tem que ter alguma coisa sólida pra você colocar na mesa de discussão. Sim. Isso envolve tudo. Relacionamento, política. Política, então, nem se fala, né? Aparece um aqui que... eu sou o cara que eu sou o defensor do sei o quê. Mãozinha, e aí? mãozinha. Não só a mãozinha. Piada interna, ó. É piada interna. Certeza que é piada interna. Mas é verdade. Cara. Parece cada um. E eu vou falar pra você, aqui na agência mesmo acontece essas coisas. A gente vai conversando e eu fico assim, ó, abismado com as besteiras. É daquilo lá, né? Eu vou usar aqui um exemplo. Estamos com um problema na saúde. Então, o que eu vou fazer? Vou construir um hospital gigante moderno. Cara, mas já tem hospital.
será que pegar esse dinheiro e investir nesse hospital mais profissional não seria o caminho mais curto ideal? Por que você vai construir? Qual é a ideia? Se já tem hospital? Não, porque aí a gente pega, mas você sabe quanto tempo leva para você licitar algo assim? Então a política, ela é uma coisa assim que todo mundo gosta de opinar, né, de falar sobre, é igual relacionamento. Todo mundo gosta de meter o bedelho no relacionamento dos outros, mas ninguém tem um estudo ou um embasamento para poder ajudar a construir algo lá na frente. Você falou sobre a constelação familiar, né? Muita gente, cara, depois que eu aprendi isso, eu tento passar o máximo. Não, faça. É importante você descobrir. Sim. Porque é algo que não é passado e isso tem um poder gigantesco. Você consegue entender cada ponto, né? Onde você deve estar. E é a questão, assim, tipo, se fosse uma palavra que eu identificaria nessa questão, é paciência, tá? Falta a paciência de ouvir, né? Porque muito é igual aquela questão que eu falei sobre argumentação, né? Quando tu vai dar um contra, tu nunca vai ouvir a pessoa. Tu sempre vai estar pensando no que tu vai argumentar. Tenta, principalmente quando o relacionamento é muito íntimo, eu digo assim, relacionamento de casal, tenta ouvir o outro pra silenciar. Ou seja, sem falar nada. Tu não vai pensar em falar nada, tu só vai ouvir o que ele tem pra falar e fica em silêncio. Esse é o teu compromisso. E tu ouve. Vazio. Assim, é diferente. Entendeu? Porque daí tu não tá... Porque hoje tu tá ouvindo a pessoa, tu já tá com a perna assim, ó. Sabe? Tá pronta pra soltar. Sabe, com a perna lá batendo. Deixa eu assim, tipo, aqui que eu tenho negócio pra te falar depois. Sair correndo. Então, tu traz isso desde os relacionamentos mais íntimos até o legislativo. Qual que é o problema do legislativo hoje? Querem fazer um monte de lei. Já tem lei. Entendeu? Bastante, hein? Só sem eficácia, né? Mas qual é... É muito mais difícil tu pegar aquela montoeira de lei e ficar estudando. Ó, claro. Vamos ver se tem uma lei trabalho, que né? se encaixa e a gente vai tentar achar uma questão, como que a gente vai dar eficácia a essa lei? Sim. Primeiro, isso não tem visibilidade, porque eu não vou criar uma lei. Eu vou trabalhar numa lei de uma outra pessoa, daí entra o ego, né? Que a gente tem bilhões de ego. Então, assim, eu vou trabalhar com essa questão da eficácia ali, né? De uma lei que não é minha. Mas eu preciso de algo meu. Eu preciso do meu nome na placa. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um hospital. Por que eu vou construir um hospital. Porque, é genial. Porque a placa... Então, assim, quando tu vê uma pessoa fala assim... eu vou construir um hospital. Tu fala bem assim, ó... Então, tu não quer só trocar a placa? Se eu trocasse a placa e colocasse uma placa ali com o teu nome cofundador, né? Alguma coisa assim, ele ia aceitar. Porque o problema dele não é a questão de falta. É a questão porque a placa lá, que tá naquele hospital que já tá feito, não tem o nome dele. Entendeu? Então ele precisa de algo que... Ele precisa construir a história. Mas não é assim que se constrói. Entendeu? Então, a eficácia disso no legislativo é isso, é a falta de você, do comprometimento e a responsabilidade de você procurar a verdadeira forma de ajudar. Entendeu? E hoje as pessoas... E isso, quando eu e a Emily, a gente entrou nessa, a gente se juntou para entrar um pouquinho mais nessa parte política, é aquela questão, né? A gente dá um viva e embrulha o estômago, daqui a pouco vai dar um viva... Porque, assim, é uma questão que... A gente quer fazer muitas coisas, só que as pessoas que querem ajudar, muitas vezes, são pessoas que querem só o nome na placa. Entendeu? E a gente não busca, de uma certa forma, isso. A gente quer fazer algo muito a longo prazo. Entendeu? Daí a gente pergunta, tu vai fazer... O que tu vai fazer para daqui 2 anos? Eu falo, não, nossa propósito é muito maior que isso. Entendeu? Nosso propósito é algo de anos e é uma coisa que a gente realmente faça e consiga trazer ajuda, né? Uma questão assim, transformar, mesmo, né? Que seja assim, por experiência. Mesmo que seja uma questão de experiência. Vícios só. E virtudes. A maioria dos políticos são viciadas num sistema. E eles querem ir na frente das câmeras achar que tem virtude para falar alguma coisa. Então assim, vou construir um hospital, achar que isso é virtuoso, algo assim, meu Deus, eu trouxe a ideia. Mas na verdade está viciado realmente num sistema que não vai funcionar. Sim. E não funciona, não adianta. A política
burra é essa, né? A ignorância, e isso e é tão complexo, porque assim, o óbvio para quem tá nesse meio, você olhar e se explicar isso para a população, de que seria um caminho ideal, olha, pra gente mudar esse cenário aqui, daqui um tempo, a gente vai ter que trabalhar umas esferas aí, tem que ter a paciência de que a Bruna falou, tá bom? Planejamento. Daí tu sai dali, o vício já toma conta. É verdade, gente. É difícil, é difícil. E aí a gente tá falando sobre, vamos educar cada vez. Bom, claro, ideal, vamos educar. Mas como que começa isso daí? Porque a ideia de trazer a mulher pra dentro da... Que é uma outra besteira que eu acho, tá? Vamos trazer mulheres aqui pra compor número. Olha a campanha, quantas mulheres saíram que tinham realmente capacidade pra poder debater. E as que têm são caladas, a maioria. Mas ninguém quer mulher lá, né? Sendo bem sincero. Não, porque assim, é complexo, né? É difícil porque aí você coloca esse negócio. Então, assim, sempre vai ter uma forma de você burlar algo que seria ideal, né, pro futuro. Sempre. Sim. A não ser que comece um trabalho em conjunto de educação. Que é muito utopia da minha parte falar aqui. Sim. Mas, né, eu acredito que dê uma melhora nessa... Porque depende, é muito base, né? É muito nós. É nós que votamos, né? Então, a gente viu agora na última eleição o resultado que deu. Foi nós que criamos isso de uma certa forma, né? A população que trouxe todo esse povo. Pensa a qualificação que entrou na nossa Câmara, né? De federal, principalmente. Né? Principalmente aqui de Santa Catarina. Ou do Brasil inteiro. Isso estampou o quê? Que a gente está sendo educado politicamente? Ou a gente está fugindo da política? Eu fui num evento que eu fiquei abismada, que uma pessoa que tem um cargo político vive numa comunidade política, hoje que a gente não tem como fugir da política, porque política é tudo, é a maneira que a gente socializa a política, e ele falou que o evento era político. Ai, meu Deus. Tipo assim, então vamos destruir a palavra, então, né? Porque as pessoas odeiam os políticos, então vamos tirar a palavra, porque o resto, né, tá de boa. Então esse é o problema, é a palavrinha, então vamos colocar que o evento é apolítico. Sabe o que é? Eu percebo, as pessoas... A gente até tem falado muito essa questão, né, de questão de ouvir. E a política já entendeu o que as pessoas querem ouvir. O que o meu eleitor, o que as pessoas que estão do outro lado querem ouvir. E aí começam a falar coisas muito bonitas e romantizar todo o discurso. E eu acho que quando a gente fala de questões políticas, esquece o que está sendo falado. Esquece o que a pessoa tá falando, porque de boas intenções o inferno tá cheio. Eu quero saber o que esse cidadão tá fazendo por você. Eu quero saber do resultado. Eu quero saber, e daí? Ele construiu o hospital, a ideiazinha dele de botar a placa no hospital, beleza. Funcionou o hospital, colocou gente a trabalhar, tá rodando. Falar que vai fazer ou fazer só por fazer, tá cheio. Eu quero saber resultado. Então, sempre quando eu vejo a questão política, e assim, ó, é muito nítido você comparar discurso e ações. Fica escancarado, fica óbvio, fica ridículo. Como a gente estava conversando naquele dia, né? E no mesmo discurso as pessoas se contradizem. Claro. No mesmo discurso que a pessoa diz que isso aqui é um evento apolítico. Aí, daqui a pouco, a pessoa eu não consigo falar sem rir. Não, eu fiquei puta aquele dia. Desculpa, corta essa parte. Mas eu fiquei muito pé da vida, gente. Eu fico muito pé da vida. Eu falei pra Bruna, falei assim, meu Deus, tá rindo da nossa cara, não é possível. Vamos embora. A pessoa falou na nossa cara, todo mundo no discurso, isso aqui é um evento apolítico. Daqui a pouco, nós estamos aqui por uma relação... como é que é? Que ele falou? Uma relação partidária. Ora, até ainda há pouco era político, agora nós estamos aqui por uma relação partidária, vocês estão escancarando. Só que infelizmente, né, a população ainda acaba caindo nesse discursinho, sabe? Nesse discursinho bonito de que, eu não estou aqui para ser protagonista. Cala a boca, meu filho. Sim. Me desculpa, Rafa, franqueza, mas Não, mas isso é a realidade, gente. É a realidade. Muito revoltada. Fora as pessoas que tu tira foto no início da caminhada e no final já não tinha sumido. Tipo assim, tu vai no evento, tu não tem nem a paciência de terminar né? o evento. Um evento que foi 2 horas, 1h30 de evento, tu não tem nem a paciência de tu
terminar o evento. Se tu foi, se tu tirou foto, se tu deu discurso, cara, fica até o final, né? Fica tipo até. Não fica, né? Não, eles só tiram a foto e saem. Eu falei pra Emily, vamos fazer um. Eu falei, a Emily falou, não, vou fazer um videozinho depois pra ver quem ficou. Eu falei, não vai sobrar ninguém. É porque aí, cara, vai respingar lá na frente, vai respingar em tudo que a gente conversou, Sim. porque assim, tudo vai ser balela. A gente tem que começar a procurar. Já é burlado hoje o sistema online. Por mais que tenha ali as sessões, que tem aquilo ali, cara, isso daí pra quem conhece os bastidores sabe que aquilo ali é tudo fantasia, né? O que tá passando na TV ali não é o que foi acordado, né? Sim. Ali são só discursos. Então, discursos muito bem montados, né? E eu trabalho nessa área, então eu sei como montar um roteiro, sei como realmente trabalhar isso, infelizmente. Mas para a população acordar e acabar saindo do entretenimento e começar a pesquisar realmente o que é real. O entretenimento, cara, ele é só ilusão. A política em si só, a política ela é feita para políticos. Só que eles precisam do povo para poder entrar lá. Então, pro povo, a conversa em si só da política, pro povo é uma outra. Aí é romantização, aí vem passar a mão na cabeça, aí fala sobre cada coisa absurdas, né? Pra pessoa ali sorrir e falar, não, ele é um cara bom, é uma pessoa que faz, mas de fato o que tá fazendo não é mostrado e também não é cobrado. Porque as entrevistas, quando você tem... Né, vamos dar entrevista, vamos lá, o cara vai falar, ele vai falar o que ele quer falar e tá tudo certo. Entende? O que eu vejo, Rafa, é que as pessoas, no geral, na vida como um todo, e aí fugindo até de política no geral, as pessoas gostam de se iludir. As pessoas querem o que é gostoso de ouvir, querem, fala mais. Gente, tudo o que é muito bonito, desconfia. O tanto de golpe que a gente vê as pessoas sofrendo, a frequência de ocorrência, né? de pessoas caindo em golpe, porque caíram numa historinha bonita. Gente, toda historinha bonita tem alguma coisa. Minha mãe falou esses dias pra mim. Diga o nome da minha mãe. Isso é a questão do estelionato, né? Sim. Por isso que o estelionato é um crime mais que perfeito, porque a vítima tem vergonha de denunciar. Entendeu? Porque, assim, a vítima, ela é ao mesmo tempo vítima e né? Sim, ela precisa fazer então, assim, por exemplo, o golpe do bilhete premiado nunca vai morrer. E tem gente que fala, tu caiu nessa. Caí. Tipo, quando a pessoa tem coragem de falar, né? Ela simplesmente se une com uma pessoa pra dar um golpe numa terceira. Sim. Entendeu? Então, assim, os dois... Então, assim, jamais ela vai chegar... fazer um BO. Se não, um cara me parou na rua e falou pra gente enganar um senhor, um senhorzinho que falou que tava com um bilhete premiado e a gente ia se unir pra enganar ele. Não vai falar isso. Entendeu? Então o estelionato parte daí. Então, assim, essa questão de não ver, a pessoa quer um abraço quentinho, né? Quer aquela coisinha, né? Tipo, vamos um abraço, vou na tua casa no aniversário, vou fazer isso. Quando o golpe tá feito, a pessoa vê lá que, né? Ela se sente quase né? Eu participei disso, né? Então ela quer convencer os outros que o cara é bom. Sim. Porque ela caiu nisso. Sim. Entendeu? Ela caiu nisso. Então é vergonhoso pra ela falar que não. Sim. Então ela vai pegar, é melhor ela tentar tampar o que ele fez pra poder falar pra família ou quem pediu o voto ou falar, não, ele foi, alguém fez isso pra ele, não foi ele e, não sei, e ela vai defender até a morte como se fosse ela mesma. Então é como se fosse um estelionato mesmo, assim. Tem um livro que se chama Comece pelo Porquê, você já leu? Não. Ele é muito bom. Eu vou lançar um outro tema, além do Comece pelo Porquê, comece questionando. Acho que as pessoas precisam mais questionar. Precisam. Porque não é, cara, errado você questionar. E querer questionar saber. assim, sabe, Rafa? Por que eu não posso ouvir algo que não me agrada? O que tá pegando, o que em mim não tá bem resolvido, que eu não posso ouvir algo que não me agrada? Porque se alguém chegar e ser sincero pra mim, muitas vezes eu não vou aceitar. Mas por que eu não tô aceitando? Perfeito. Eu prefiro me iludir com uma mentira, porque é gostosinho de ouvir, do que ouvir a sinceridade, mas eu não tô suportando isso. O que eu preciso evoluir, o que preciso mudar pra conseguir ouvir coisas que eu não quero? E saber lidar com isso. Porque nem tudo na vida eu vou ouvir sempre coisas que são boas. E quando estiver ouvindo coisas boas demais, desconfie, porque algo de errado tem nesse negócio. Existe a inversão de papéis, né?
essa questão aí, porque quando você questiona, você se torna, ó, isso daí não presta, tá? Questionando demais, tá perguntando demais, ou tá fazendo isso daí, e é engraçado, porque ocorre comigo principalmente diariamente, né? Eu sou prova de que eu sou o cara que questiono demais, e realmente é uma questão assim só de saber, pô, mas não tem problema se você me perguntar, eu vou te responder. Até então tá tudo certo, né? E as pessoas não estão fazendo dessa forma, não porque, vou sentir fora. Eu não sei se também é cultural, né? Eu estive viajando recentemente e eu vi que mudou totalmente. Tava muito preso, e eu gosto de fazer assim, de sempre estar viajando, sempre procurar novas tribos, porque eu sempre tô aprendendo alguma coisa. E não me deixe também cair numa zona de conforto, né? Às vezes você tá ali situado. Então, culturalmente, isso também contribui. Então, um povo que tá ali acostumado a receber migalhas, acha que as migalhas vai ficar para sempre. E aí, quando você tenta buscar algo novo para você sobressair, automaticamente a estrutura te puxa assim, não, você não vai receber isso. Por que você quer receber isso? Tá sendo ambicioso demais, né? Ou você tá sendo questionado, você tá algo assim. Eu acho que começar pelo questionamento vai te ajudar, principalmente a achar respostas, né? Então isso envolve tudo, cara. Tudo que tá no nosso ou só redor. a pergunta por si só, né? Nem precisa de resposta. Só a pergunta, ela já te dá um impulso, né? Uma questão, às vezes, perguntas sem respostas, né? Tipo, tu falou desse livro, mas tem o Quem Somos Nós, que também é um livro que ele faz muitas perguntas que ainda estão em desenvolvimento de ser respondidas, ou nunca vão ser respondidas, só que ele já te gera... Essa ânsia, né? Ele já te gera, por si só, uma atitude, né? Uma mudança de atitude, uma mudança de olhar. Essa questão que a Emily falou ali... que as pessoas não... Por que elas não gostam, né? De ouvir coisas que não agradam a elas. São crianças, né? Mimadas. Tipo assim, a gente tem muito adulto... A gente tem muitos adultos que não saíram da criança. E criança é assim, né? Criança, ela só quer ouvir o que ela quer ouvir. Então, ela não tem... Quando tu vai pro adulto... Tu não faz só o que tu quer, tu faz o que é necessário pra você. Então, quando você tá na criança, você só vai querer fazer o que tu quer. E as coisas que são necessárias, você vai deixando. Então, é isso que atrapalha a nossa política, a nossa vida, a nossa sociedade. Ter muitos adultos que vão pra criança o tempo inteiro pra resolver os seus conflitos. E criança não resolve. Criança chora, Sim. Criança se faz de vítima, né? Criança não tem atitude, ela não faz o que é, né? Ela não coloca a cara, tipo, eu tô num desafio agora, né? Eu tô num momento, o que eu vou fazer? Eu vou chorar, esperar alguém me ajudar? Ou eu vou encarar, né? Eu vou pegar e vou fazer acontecer, e se não acontecer, azar, mas eu tô tentando, né? Cada dia viver o presente, viver... Então, essa postura que a Emily viveu quando foi mãe nova, né? Até o momento ela poderia ficar na vítima. E isso é uma questão que eu me orgulho muito dela, que eu sempre falo pra todo mundo, porque a Emily... Quando eu vi que ela estava grávida, a primeira coisa que eu pensei, ela vai parar a faculdade, né? Como que... Porque teve um dado recente da FGV que falaram que as mulheres, mais de 50% das mulheres que ganham seus filhos, elas saem do mercado de trabalho durante os 24 meses. E só voltam depois dos 5 anos que as crianças estão. Então, elas têm esse rompimento. Então, difícil, imagina uma mulher... com 16, 17 anos, né, antes dos 20 anos, ter essa experiência e simplesmente fazer toda a faculdade sem reprovar, né? Então, tipo assim, sem parar. Sem, né, trancar a faculdade por nenhum semestre. Né? Ou ver ela levando o filho dela para fazer prova, que aconteceu já. Então, isso sim, ela era adolescente. A gente entrou na faculdade de adolescente, mas... ela tinha uma postura de adulta. Porque ela fez o que era necessário, não somente o que ela queria. Né? Não somente, o que ela quer? Eu quero ficar em casa, né? Eu quero ficar com meu filho, eu tô, tipo, no estado, né, puerperal, né? Ali eu tava coisa, e eu tenho que fazer prova de faculdade? Não, mas era necessário. Era necessário. Então, essa é a questão.
Daí tu fala assim, mas tem que ter estrutura pra fazer isso? Não, é uma escolha. Tem que ter postura, né? Tem que ter postura. Tem que saber, né? Sim. Eu acho que na sociedade tá cheio de vítimas e poucos protagonistas. E os protagonistas que estão surgindo estão cada vez mais piorando a situação do nosso país. É isso. Então, quanto mais você colocar a fantasia de vítima, mais você vai sofrer. Cada vez mais. Tem que ter atitude realmente. Eu não sei como fazer. Cara, vai ler, vai estudar, vai procurar alguma coisa. A internet não é só pra você ficar vendo a vida dos outros, né? Ou vai perguntar. Ou vai perguntar, claro. Da sua história, né? Claro. Da sua história. Você vai ter que ser protagonista. Então o vitimismo não vai te ajudar a nada, né? Ele tá muito na moda. A pessoa fala assim, não é questão de mimimi ou não. O vitimismo realmente só destrói tudo, cara. Tudo. E você vê, eu fiz esses dias, a gente tá gravando, né, uns episódios, e uma da analogia é essa, a criança quando ela cai, a primeira coisa que ela faz é procurar o pai. Pode ver, qualquer criança, cara, cai e procura o pai. Seu pai viu, meu amigo, aquele choro. Uhum. Agora a criança caiu, olhou, não tem ninguém, não tem plateia, ela vai levantar e vai pra vida. Então tem muita plateia, e isso tá tornando o que? As pessoas sendo vítima. Entendeu? Certos assuntos. E aí, quando você entra nesse vitimismo, você cega para as outras coisas. E aí você não quer ser protagonista da sua vida, tá cômodo para você não pesquisa, você não procura, você não pede ajuda, você não faz nada e fica naquele mundo. E isso contribui para o cenário que nós estamos atualmente e o cenário que pode ser lá na frente. Então, a questão de você perguntar, de você questionar, de você realmente, não, vou mudar essa questão. Eu vou mudar alguma coisa. Mas é que eu percebo que o próprio sistema, ele faz com que ser vítima é confortável e é produtivo e se torna um resultado. O próprio sistema alimenta esse vitimismo. E pessoas e se posicionar de uma forma firme, ser forte no atual sistema, é a certeza de que você vai levar pau. Sim. Eu lembrei um caso dessa parte, porque da parte social, né? Uhum. Que a gente tem na Previdência Social um benefício que é gerido pelo INSS, porém é dado pela assistência social, que é o LOAS. E o LOAS tem para deficiente, também para idoso. E temos também o benefício da Previdência, que é o auxílio-doença, né? Então, assim, meus clientes... Sempre quando eu agendo a perícia médica, e às vezes as perícias estão lá na frente, né? Tão longe, eu falo pra pessoa, fulano, a tua perícia é em agosto. Tipo, uma semana antes a pessoa tá me ligando, perguntando, e agora o que eu faço? A perícia tá chegando, tal. Isso não é auxílio-doença. Na assistência social, muitas vezes eu tenho que buscar a pessoa em casa pra ela ir na perícia médica, porque ela já faltou 2 vezes o agendamento. Então, assim, qual que é a diferença? É que um é contributivo. A pessoa está trabalhando e ela contribui com o INSS. O outro é de graça, né? Tipo, ela nunca contribuiu com a Previdência Social, ela está recebendo uma contraprestação gratuita e aquilo não está gerando valor, de certa forma, e reconhecimento dela. E isso acontece muito mais nos agendamentos de LOAS, de perder agendamento, porque tem 2 agendamentos, uma com assistente social e outro com médico, quando é deficiente. E os pais não levam, né? Tipo, tem um filho que é deficiente, os pais não levam a criança, e daí eu vou lá na casa, porque a pessoa muda de telefone como muda de roupa. Eu vou lá na casa da pessoa, bati palma, falei, olha, tipo, amanhã eu não consegui te avisar, tipo, com antecedência, porque o teu celular, eu mandei mensagem, o celular deu um risquinho, né, não recebeu. Falei, amanhã, é lá no INSS, tu pode ir? Não, eu vou. Eu falei, tem que ir lá no INSS, tal. Olhei, depois do requerimento, o segurado não apareceu na... Tipo, essa questão... Essa é a questão da referente a isso, assim, que ela muito bem falou, que o vitimismo, ele é compensador, né? E, ao mesmo tempo, ele deixa a pessoa parada, né? Ela não se move, ela não... Né? Todo desafio é algo que vai você ter essa propulsão. Agora, o vitimismo, ela te amarra, medíocre, né? Ela te amarra no chão e tu não consegue sair do lugar. Porque se tu sair, tu perde aquele benefício. Sim. Entendeu? Se torna refém da situação. Então, assim, é igual,
teve um momento que eu tenho a oportunidade para a pessoa receber um valor. A pessoa não queria receber um valor porque ela recebia a Bolsa Família. E ela não poderia ter a carteira registrada, sabe? E, tipo, ela não queria sair daquilo, entendeu? E era um valor maior do que ela recebia, era um valor maior, só que a garantia dela de receber a Bolsa Família para ela era melhor do que num serviço que ela poderia não aguentar um mês ou 2. Entendeu? Então, para isso, então essa é a questão. Você parar a pessoa por pouca coisa. E o ruim desse cenário é que realmente quem precisa, às vezes, não vai chegar, né, na ponta, né, que a gente chama sempre, né? Às vezes não chega. Verdade. Quem precisa de realmente, né? Eu vi que o governo anterior teve uns cortes, assim, gigantescos, que muita gente reclamou e tudo mais. Tem pessoas próximas que reclamaram, pô, eu perdi meu benefício. Mas eu falo, cara, mas você trabalha. Você tinha outra renda essa. Não, mas eu tô impossibilitado de trabalhar. Pois é. Talvez tenha alguém realmente que não tenha possibilidade de trabalhar real, que precisava do benefício que não tá recebendo. Por conta de pessoas, porque deve ter um limite isso, né? Imagina, um país... Então, assim, isso atrapalha. Porque aí como que você fiscaliza? Como que você faz? Então você vai ter que ter um trabalho. Agora, quando você abre isso... não. Todo mundo é vítima aqui e bom, vai acontecer. O que eu acho que no Brasil acontece, não sei na minha área, mas eu vejo muito... nesse caso específico, eu vejo que a pessoa tem condição de trabalhar, gente. Entendeu? E assim, o próprio médico já falou, já deu laudo que não, você pode trabalhar. E a pessoa insiste, ou tudo mais. Então é uma desestrutura assim, que se a gente ficar falando assim, quantas coisas chega a se torna estrutural, né? Triste, né? É triste realmente ver isso. Gente, olha só, já estouramos nosso tempo, porque passa tão rápido. Né? Passa rápido quando o assunto é importante. Mas eu agradeço vocês aí por aceitar o convite e trocar essa ideia aqui, tá? Espero que tenham outras ideias, espero que vocês também amadureçam essa ideia e saiam aí montando cada um canal, dando conteúdo, dando realmente cada vez mais do que vocês estudam, do que vocês, não só que estudam, mas o que estão vivendo na prática. Isso é muito importante, entendeu? Para deixar para cada um. Então, se a gente conseguir ajudar uma pessoa ali, já tá valendo, né? Para quem assistiu até o final, ouviu os cortes, para ajudar uma pessoa já... Eu sempre falo, cara, atingiu uma, mudou, transformou, tá ok, tá? Deixa para as considerações. Já recebemos de volta. Já deixo para as considerações finais, né? No vídeo vai estar aqui as redes sociais de vocês, para quem quiser acessar. Mas então, obrigado, Bruna, por receber o convite do Grupo Marca, por estar trocando essa ideia aqui. E deixo para você as considerações. Então, Rafa, eu agradeço, né, muito, imensamente pelo convite. Eu ainda mais, né, do lado da Emily, que é uma pessoa que a gente caminha junto e eu admiro. E eu acho que é importante essa questão de trazer, tentar passar, né? Mesmo que para as pessoas, se atingiu uma pessoa, ou se uma pessoa se conectou, né, se entrou na mesma frequência, se conectou com a gente com algum comentário, alguma história, alguma vivência, isso já faz diferença. Então, eu agradeço imensamente. Agradeço também, Rafa, o convite, a oportunidade de estar aqui com a Bruna. Prazer estar contigo, Bruna. Obrigada pelas palavras também. É uma alegria, né, estar com vocês. Pessoas que têm tanto conhecimento e transbordam tantas coisas boas. Espero, de fato, que esse conteúdo chegue até vocês de uma forma positiva, que deem um feedback também é importante, viu? Comenta, é importante. A gente fica não custa feliz. Nada. A gente fica feliz com esse retorno, né? Porque às vezes, o que eu percebo, às vezes as pessoas são impactadas, mas não falam, né? E esse feedback é importante pra gente, né? Sim. Por mais simples, às vezes, né? Gostei, né? Foi legal. Isso é muito, muito importante pra gente. E eu tô sempre à disposição, viu? Me chame sempre que quiser, a hora que vocês quiserem. Estou sempre pronta pra um bate-papo assim, à disposição de ajudar quem for preciso. Então tá bom, obrigado. E vocês, até a próxima aí no Grupo Marca. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. E que Deus abençoe a todos. E até a próxima. Valeu! Tchau.